você é o nosso convidado a estar aqui conosco. Salmo capítulo 51, certamente você já viu um sem número de outras reflexões e mensagens baseadas nesse texto, mas aprove ao Senhor e ele saltou ao meu coração durante essa semana, enquanto eu meditava na palavra do Senhor para esse tempo nosso, e quando o texto bíblico dá uma piscadela para mim, eu costumo parar e olhar, porque dali tem algumas preciosidades, alguns tesouros para o nosso coração, ou pelo menos para o meu coração. E eu quero meditar e tergiversar com os irmãos nesse tema hoje, o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento que pode, de fato, mudar a nossa vida de algo murcho, pequeno, diminuto, para uma vida superlativa e abundante na presença do Senhor. Uma vida que estava longe daquilo que é o propósito, o princípio do Senhor, estava diametralmente oposto à vontade do Senhor, para uma vida que está, de fato, coadunada com aquilo que é o projeto de Deus para mim e para você. Por isso o Salmo 51 é um dos salmos que fala desse tema, e eu quero trazer para o coração dos irmãos. Mas antes de entrar no Salmo 51, que aqui nós teremos o produto do coração de um homem, de alguém, do rei Davi. O rei Davi se tornou um dos nomes mais conhecidos no ocidente da terra pelo seu reinado, mas também por muitas das suas canções, tais como o Salmo 23, esse salmo que nós vamos ver aqui, o Salmo 38, o Salmo 32 e tantos outros salmos. Ele ficou conhecido no ocidente da terra como o homem segundo o coração de Deus. Num certo sentido, veja só, num certo sentido, o rei Davi é um arquétipo para todos nós nas nuances da sua vida. Porque ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas aqui nós veremos algo que ocorreu com esse homem e que tirou a alegria da sua salvação durante um tempo. E parece-me que em alguns momentos nós estamos muito próximos do que o rei Davi enfrentou nesse contexto. Então, antes de entrar no Salmo 51, deixa eu contar um pouquinho da história do que gerou essa confissão aqui do rei Davi, que está contido lá em 2 Samuel, capítulo 11, e também no capítulo 12. Eu vou contar a história rapidamente, porque pela exiguidade do tempo não temos condições de ler todos esses dois capítulos. Mas o fato é que houve um tempo em que o rei Davi já tinha um reinado portentoso, ele era poderoso na terra, todas as batalhas que ele empreendeu, ele obteve vitória, e ele deixava claro que só obtivera vitória em suas batalhas, porque o Senhor estava à frente, o Senhor era quem conduzia as suas vitórias, era o Senhor quem dava a vitória para o rei Davi. Mas chegou um tempo, especialmente aqui no contexto do capítulo 11, que o rei Davi, então, nessa calmaria, nesse sossego da vida, quando tudo parece estar em águas cristalinas, tudo tranquilo, tudo numa boa, os seus homens, o seu exército sai para guerrear. Mas ele fica em casa, ele fica no seu palácio real e ele resolve dar uma passeadela no terraço. Enquanto ele está passeando, ele vê uma jovem muito bonita, certamente uma morena muito bonita, porque o nome Betseba é oriundo daquela região da rainha de Sabá. A rainha de Sabá era uma mulher negra, era uma mulher morena. Então, certamente, essa Betseba aqui era uma jovem muito bonita e uma morena muito bonita. Essa morena estava tomando um banho quase que público. E o rei Davi, passando por ali, não tinha nada o que fazer, olhou para aquela jovem tomando o banho. Ele olhou para aquela jovem e automaticamente viu a beleza exuberante daquela jovem e a cobiçou, ele a desejou. E como era o rei portentoso, era poderoso, ele não só a desejou, como ele pediu para que trouxesse aquela mulher. Primeiro ele pergunta, de quem é essa mulher? Então ele já sabia que era uma mulher que tinha marido. De quem é essa mulher? E dizem a ele que era de Urias, a mulher de Urias, o heteu. Só para a nível ainda de ilustração, de background histórico aqui, depois você leia 1 Reis, capítulo 15, versículo 5, e você vai perceber que Urias era um dos 38 heróis de Davi. Então Urias não era alguém distante. Às vezes nós olhamos para esse texto pensando, não, Urias era mais um soldado. Não. Urias era um dos 38 soldados ou guerreiros de Davi. Lembra-se quando Davi estava com vontade de tomar, 1 Reis capítulo 15, versículo 5, vai dizer que o rei Davi fez tudo o que era agradável ao Senhor, somente
errou quando ele cometeu um pecado contra o Urias, o Heteu. Esse texto que eu estou fazendo referência para você está lá em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 41. Depois leia com atenção em casa. Urias era esse homem que fazia parte da egrégia escola ou da egrégia classe alta do rei Davi. Se os irmãos se lembram, houve um tempo que o rei Davi pediu, ele estava com vontade de tomar a água de um poço específico, e alguns homens saem para buscar essa água, correm risco de vida e trazem a água para o rei Davi. Esse grupo de homens, ou no meio desse grupo de homens, está Urias. Então, era um servo, era alguém que fazia parte do afeto, era próximo do rei Davi. Aqui nós então temos um aprofundamento daquilo que foi o pecado que Davi cometeu. Mas ele sabe então que é a mulher de Urias. Ela vem à sua alcova, ela vem à sua recâmara, e ele tem um relacionamento com ela, um relacionamento pecaminoso. As coisas ficam tudo bem, ela volta para casa, ele satisfez a sua volúpia, mitigou o seu desejo mais exacerbado, aquela coisa toda. Muito bem, só tem um detalhe. O pecado não fica escondido durante muito tempo. E o rei Davi recebe um recado dessa jovem, dizendo que ela engravidou. E o problema era que o seu marido estava na fronte de batalha. Então não teria como esconder. E o rei Davi então começa a maquinar o seu plano, um plano quase que diabólico. Melhor, um plano diabólico. Um plano que não vinha da vontade ou da direção de Deus. E ele manda chamar Urias. Você conhece bem a história? Urias vem. E quando o Urias vem, o rei Davi fala para ele, olha, vem dar uma descansada, fica de boa, descansa um pouquinho. E aí o rei Davi elabora alguns planos para poder fazer com que Urias volte para casa, tenha relacionamento com a sua esposa, de modo que possa dizer que o filho que ela está agora gerando é do seu marido. Mas o fato é que esse Urias era um homem de honra. Ele não voltou para casa, ele não se refestelou com o banquete e continuou na linha de frente. E o rei Davi então pensa, olha, só posso fazer com que ele tome um pileque. Tomando um pileque, ele volta para casa, ele não precisa fazer nada, ele vai achar que fez alguma coisa, e aí depois é só dizer que ela está grávida, e grávida esperando o filho dele. Ele toma um pileque, Urias, só que o camarada é um homem de honra. Então ele não volta para casa, ele fica ali nos espaços, nos arrebores do palácio e não vai embora. Bom, final das contas, o rei Davi não tem mais o que fazer. Ele diz, olha, eu vou mandar esse jovem para a frente de batalha e ali ele vai ser morto e aí fica tudo resolvido, eu não vou passar o vexame de ter cometido um adultério, a coisa está tudo muito bem. E é isso que ele faz, entrega uma carta, o próprio Urias leva a sua sentença de morte, entrega para Joabe, Joabe lê aquilo, olha com atenção e coloca Urias na frente de batalha, Urias rapidamente é morto. E aí Joabe o general manda a informação para o rei Davi, e a informação é, olha, perdemos muitos homens, mas a senha secreta é, quando ele ficar irado porque perdemos muitos homens, nessa batalha você diz, mas o Urias também morreu. Davi recebeu essa mensagem e falou, olha, tranquilo, fique de boa, porque guerra é assim mesmo, batalha é assim mesmo, as pessoas morrem, e Urias, tadinho, infelizmente, morreu. Bom, passado o luto da mulher ou da viúva, agora ele recolhe essa mulher na sua casa. E recolhendo na sua casa, ele transforma essa mulher em sua própria mulher, como quem honrando aquele que morrera. Só que o pecado, ele nunca fica oculto. Aliás, Hebreus capítulo 13 vai nos dizer com clareza isso, e também Hebreus capítulo 4, versículo 12, 13 e 14 vai dizer exatamente isso. Não existe nenhuma criatura que passe patente ao olhar atencioso do Senhor, o nosso Deus. Foi o caso que aconteceu aqui com Davi. Houve um tempo que Davi estava tranquilo, só que chega um enviado da parte do Senhor, chamado Natã. Esse homem entra no espaço onde o rei assistia, e começa a conversar com o rei, e você conhece muito bem a história, ele começa a contar uma história para o rei, de uma injustiça terrível que estava acontecendo debaixo das barbas do rei Davi. Como pode uma injustiça como essa acontecer debaixo das barbas do rei Davi? E qual é a injustiça? Disse Natã, olha, a injustiça é que um homem, que era muito rico, tinha muitos touros, muitas ovelhas, muitos cabritos, muitas cordeiras, ele tinha tudo no seu rebanho.
Mas vindo um amigo de um lugar distante, ele, ao invés de matar um desses animais para fazer uma festa, um banquete, se refestelar com esse amigo, ele foi ao seu vizinho, que tinha apenas uma única cordeirinha, que tratava como uma pet. Ela dormia, ela se assentava no seu colo, era uma pet, era do afeto, era do seu carinho. E ele foi, ao invés de matar um dos seus rebanhos, ele foi e pegou, subtraiu essa pet, essa ovelhinha, essa cordeirinha, e trouxe e matou-a. Davi fica irado. Ele fala: como pode estar acontecendo isso debaixo das minhas barbas? Esse homem precisa ser repreendido. Esse homem precisa ter a repreensão, aliás, é digno de morte. Agora Davi teria lembrado, por exemplo, do que está escrito lá em Levítico capítulo 20, versículo 10, que vai dizer, versículo 10 em diante, que vai dizer que o adultério é penalizado com a morte. Olha só, o rei Davi, olha, esse homem precisa morrer e mais. Antes disso ele tem que restituir 4 vezes mais para esse que foi o ofendido. E aí Natan olha com aquele olhar penetrante para Davi e diz: esse homem é você. Esse homem é o Senhor. Correndo o risco, Natan, de perder a sua própria vida. E aí no capítulo 12, do versículo 13 em diante, Davi vai dizer: Senhor, eu pequei contra ti, e tão somente contra ti pequei. Fiz o que era mal aos teus olhos. Mas antes de entrar ainda no capítulo 51, nesse interstício espacial, do tempo que ele reconheceu o seu pecado até o Salmo 51, nós temos outros 2 salmos, Salmo 32 e o Salmo 38. Nesses 2 salmos, ele vai mostrar que enquanto ele escondeu, que enquanto ele ocultou o seu pecado, os seus ossos eram como se estivesse pegando fogo dentro dele. Não havia, do ápice da sua cabeça à planta dos seus pés, 1 milímetro de espaço sadio no seu corpo, porque o pecado que ele agasalhava no seu coração, que ele escondia, que ele ocultava, fazia com que ele não conseguisse sobreviver. Ele estava tendo doenças psicossomáticas, as coisas começavam a acontecer de maneira que ele não conseguia dar continuidade. Foi esse o momento que ele compõe esse lindo salmo, e que é o que eu gostaria de tratar com você especificamente nessa noite. Quando ele tem um arrombo de convicção do seu pecado, porque ele poderia muito bem continuar escondendo, tirar a vida do Natan e continuar como rei portentoso de Israel, continuar a sua mentira e o seu pecado. Mas ele reconhece o pecado. E aí agora ele compõe o salmo. E ele vai dizer assim, no primeiro versículo, eu quero ir lendo com vocês e pegando alguns conteúdos para ir aplicando no nosso coração. E ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, lava ou apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente das minhas iniquidades e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Para aí no versículo 3. Meus irmãos, o que esse homem está fazendo aqui é arrombar o seu coração. Ele está de maneira visceral apresentando o seu pecado, apresentando as suas dores, apresentando aquilo que de fato é mais profundo, que está afastando ele de Deus na presença do Senhor. E ele está dizendo: Senhor, compadece-te de mim, tem misericórdia de mim. A palavra compadecer é compatos, patos de patologia, de sentimento. Senhor, lança o seu sentimento no meu coração, ainda que o meu coração nesse momento esteja conspurcado pelo pecado, mas eu preciso de um toque do Senhor, eu preciso de uma renovação do Senhor, eu preciso de um mover espiritual em minha vida, porque da maneira que eu estou, se não houver um arrependimento genuíno e um toque da sua graça, eu estou prestes a cometer uma besteira na minha vida. É isso que Davi, em outras palavras, está dizendo ao Senhor: compadece-te de mim, segundo a tua benignidade, porque o Senhor é benigno. Muitas pessoas até criam a consciência do pecado, mas eles não têm consciência, ou não desenvolvem a consciência de que existe um Deus poderoso e misericordioso que pode perdoar os seus pecados. E essas pessoas, via de regra, que conseguem chegar à consciência do pecado, mas não chegam à consciência de um Deus que perdoa, essas pessoas, elas geram em si o remorso. E aqui está a diferença entre Pedro e Judas. Pedro, quando reconheceu o seu pecado e se arrependeu, ele correu para Jesus.
Judas, quando reconheceu o seu pecado e houve aquele movimento dentro dele, ele correu de Jesus e foi e se matou. E quantas pessoas chegam a essa circunscrição de vida e de alma, porque até reconhece que fez coisa errada e se culpa a vida toda. Vive uma história pequena, diminuta, condensada, uma história murcha, uma história que não é o que Deus quer. E Deus está dizendo: filho meu, só se arrependa, abra o seu coração. Tem gente que a vida toda, eu já atendi, por exemplo, mulheres que passaram situações terríveis na vida, na alma. Alguns casos, por exemplo, de mulheres que, por um infortúnio da vida, tiveram um aborto, por exemplo, e aí aquilo vem seguindo a vida dela, aquilo vem maltratando a vida dela, e ela não consegue se desvencilhar, ou nesse caso que eu estou fazendo referência aqui, não conseguia se desvencilhar e se perdoar, até que Cristo, de fato, entrou no coração dela, dizendo: filha minha, você é minha, eu te comprei, eu quero restaurar a sua vida, apenas arrependa-se, entregue o seu coração a mim. E aí Davi está dizendo: compadece de mim, porque o Senhor é benigno. Segundo, a multidão aqui é uma quantidade incomensurável da misericórdia. Enquanto compaixão é com patos, misericórdia é lançar o coração daquele que é maior na cardia, ou a cardia daquele que é maior na cardia desse que é menor. É lançar o coração daquele na miséria. Esse Deus está aqui hoje à noite para lançar o coração dele na nossa miséria. É por isso, meu irmão, o verdadeiro arrependimento começa quando há um passo de reconhecimento. Davi reconheceu o pecado dele. E aí, ele coloca 3 palavrinhas aqui, que parecem sinônimas, mas são bem diferentes. Ele coloca: Senhor, apaga as minhas transgressões. Transgressão é rebelião. É quando eu me rebelo com a lei, ou contra uma lei estabelecida. Davi, nesse ato aqui, ele cometeu pelo menos 3 transgressões. Êxodo capítulo 20, versículo 13, ele infringiu o 6º mandamento, que é não matarás. Ele infringiu no versículo 14 o 7º mandamento, que é não adulterarás. E ele infringiu o 10º mandamento, que é não cobiçarás. O que Davi estava fazendo, ou o que Davi estava flertando, é que num contexto da sua vida, ele chegou na condição de entender o seguinte: olha, eu sou bom, eu posso chegar bem pertinho do abismo. E às vezes nós estamos assim. O apóstolo Paulo vai dizer em Tessalonicenses 5:22 que nós devemos fugir da aparência, de qualquer aparência do mal, mas a gente vai chegando perto. E o rei Davi foi flertando, o rei Davi foi entrando. Aliás, Tiago, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 15, ele vai dizer o seguinte: ninguém ao ser tentado, diga sou tentado pelo Senhor, porque Deus a ninguém tenta, e nem pode ser tentado pelo mal. Pelo contrário, quando você é tentado pela sua própria cobiça. Essa, depois de seduzi-lo e atraí-lo, faz com que você chegue ao pecado. E a cobiça, após ter gerado, dá a luz ao pecado, e o pecado à morte. 1 João capítulo 2, versículo 15 vai dizer: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida, não vem de Deus, mas do mundo. Aquele que anda segundo a vontade do mundo, o amor do Pai não está nele, vai dizer João. Mas ele diz: aquele que anda segundo a vontade do Pai será recompensado por isso. Agora volte aqui. Davi está dizendo: eu me rebelei. Senhor, apaga a minha rebelião. Eu fiz o que era oposição ao seu caráter santo. Talvez hoje à noite você precisava avaliar no seu coração: o que você tem transgredido da lei, da direção de Deus? E a lei aqui não é uma legalidade, mas a lei é uma lei espiritual que foi introjetada, afixada no seu coração, como vai dizer Romanos capítulo 2. Existe uma lei divina que está afixada no seu coração. O que eu temos infringido? A primeira coisa. A segunda, iniquidade. Iniquidade é uma espécie de perversão. Enquanto a transgressão é a operação, a iniquidade é uma perversão. Davi perverteu o coração. Davi começou a cobiçar o que não era dele.
Davi começou a querer o que não era dele, e aí o coração vai ficando empedernido, ele vai, é mais ou menos um indivíduo que vai se invernando na consciência do pecado, ele inverna a consciência para o pecado, ele está tão cauterizado, e aí Davi estava nessa situação, ao ponto do coração dele estar perverso, e ele não conseguir auscultar o seu próprio coração. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Tem gente que entra numa ciclotinia de pecado, de maneira que ele não consegue visualizar que aquilo é perverso, que aquilo é contra a santidade de Deus, que aquilo é contra os seus princípios. Ele acha que está de pé, ele acha que está tudo bem. Capítulo 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, vai dizer, olha, você que está em pé, cuida para que não caia, porque às vezes você está achando que você é o cara. Meu irmão, em nome de Jesus, se há qualquer indício de perversidade no seu coração, hoje à noite, não deixa para amanhã, hoje à noite, acachapa isso em Cristo. Coloca isso como Davi colocou no altar de Deus, e ele está olhando pelos olhos da revelação divina, pela luneta divina, e olhando para Cristo, pelo sacrifício crístico, que lavou, que redimiu, que de fato estancou aquela sangria do nosso pecado. Terceira palavrinha, pecado. Pecado é errar o alvo. Qual é o alvo de Deus para a sua vida? O alvo de Deus para a nossa vida, de maneira lato sensu, é fazer a vontade de Deus, desfrutar da sua bênção e desfrutar da sua glória ad eterno. Só que em alguns momentos das nossas vidas, nós vamos flertando com tantas coisas, a correria do mundo, o vozerio do mundo faz com que o pecado se torne uma acontecência. Acontecesse no sentido desse gerundismo mesmo, de ir acontecendo, ele vai como um rolo compressor, e daqui a pouco você já está fora do alvo faz muito tempo. Deixa eu, em nome de Jesus, provocar você hoje à noite. Há pecado em sua vida que precisa hoje ser apresentado ao Senhor? Se há, meu irmão, não deixa para amanhã, pode ser em nome de Jesus Cristo. Agora no versículo 4 ele vai dizer, contra ti somente pequei, e fiz o que é perante os teus olhos, de maneira que será tido como justo no teu falar, e como puro no teu julgar. Para no versículo 4, mas você vai dizer, pastor, mas o camarada pecou contra a mulher, porque ele usou aquela mulher como de maneira objetal, ele pecou contra o marido daquela mulher, porque ela era casada, ele pecou contra as pessoas que morreram na fronte de batalha junto com o marido daquela mulher, ele pecou contra a família dele, ele pecou contra o reino, ele pecou contra todo mundo. Por que ele está minimizando aqui? Não é minimização. O que ele está falando é a verdade mais absoluta. Todo pecado, tudo é tudo e não exclui nada. Todo pecado que você comete contra um semelhante, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, você está pecando contra o Senhor. Então imagine que em última análise, o seu pecado é o pecado contra Deus. E o profeta vai dizer, dura coisa é cair na mão de um Deus irado. Ele é riquíssimo em misericórdia. Ele é benigno, oposto de maligno. Mas, meu irmão, não brinque com Deus. De Deus, Gálatas vai dizer, de Deus não se zomba. Com Deus não se brinca. Davi, quando depreendeu a magnitude, ele estava cego. E às vezes nós estamos cegos. Às vezes a compulsão do nosso pecado, assim como compulsão psicológica, quem tem algum nível de compulsão, de ciclotimia e coisas dessa natureza, a pessoa entra, do ponto de vista psicológico, ela entra e ela vai ficando cega, ela faz coisas que a pulsão faz ela fazer, ou manda ela fazer. Espiritualmente também é assim. E Davi estava cego. Mas nesse momento, quando Davi cai de si, lembra lá do filho pródigo, capítulo 15 do Evangelho de Lucas, o texto diz que quando ele caiu em si, e a melhor tradução é, quando ele caiu de si, como quem cai sentado e olha para o negrume do pecado que ele estava executando. Ele caiu de si e olhou.
E aí quando ele olha, ele vê que a vida dele estava conspurcada, estava manchada de uma mancha que nenhum lavandeiro deste mundo poderia dar conta. É por isso que ele está pedindo para Deus lavar. Nenhum lavandeiro desse mundo pode dar conta do pecado, nesse caso de Davi, mas do meu e do seu. Então ele caiu de si. E quando ele cai de si, ele olha, Deus, pequei contra ti. Quem sabe hoje à noite, Deus está te chamando no íntimo do seu coração. Não é para o vizinho da direita, da esquerda. Não é para o Léo olhar para trás, para frente. Não. É ad intra. E ele está dizendo para você hoje à noite, filho, venha a mim, abra o coração, se arrependa, porque tem palavra de bênção, tem vitória para a sua vida. Tem vitória para a sua vida. Versículo 5, eis que te comprazes, na verdade, no íntimo, e no recôndito faz-me conhecer sabedoria. Sabe o que Davi conseguiu compreender? Davi conseguiu compreender que estereotipadamente, ou seja, o seu estereótipo não valia de nada para Deus. Aliás, no próprio contexto, quando Davi está sendo ungido, capítulo 16 do livro de 1 Samuel, no versículo 7, ele vai ser ungido um pouquinho mais para frente, mas no versículo 7, quando Samuel está escolhendo, ou vendo os filhos de Jessé para ser ungido, chega assim, bonitão, garboso, mais ou menos assim, igual o Carlos Flávio, uns 2 metros de altura, chega o camarada assim, garboso, espadaúdo, sabe, ombros largos, aquela coisa toda, e aí o Samuel fala, ó, o Saulzão era o cara, bonitão, viu o irmão Francisco, tipo o irmão Francisco assim, homem garboso. Samuel fala, é esse, deixa eu pegar a botija, o chifre do azeite, descer sobre esse homem aqui. E aí Deus fala, opa, para aí, o que foi, Senhor? Não olhe para a aparência. Eu não me importo com o estereótipo. Eu me importo com o coração. Davi conseguiu depreender que Deus está interessado, na verdade, no íntimo. Eu posso, de maneira ilibada, respeitar os mandamentos. Eu posso, de maneira ilibada, aprender alguns cacuetes cristãos, evangélicos, levantar a mão, glória a Deus, aleluia, etc. E as pessoas do lado de fora pensam, não, esse camarada é crente demais. Eu posso conhecer a Bíblia de capa a capa e dizer, olha, o camarada top de linha. E aí Deus está dizendo, meu filho, isso para mim não passa de cortina de fumaça. Isso para mim não é nada. O que eu quero é a verdade no íntimo. Deus quer abrir aquele compartimento hoje à noite no seu coração. Sabe aquelas gavetas que você esconde de todo mundo? São essas gavetas que Deus quer abrir hoje à noite, na sua vida. Ele quer que a verdade no íntimo, seja aquilo que de fato movimenta e muda a sua história. Muda a sua história. Agora o verso 7, ele vai fazer um pedido para Deus, que é um pedido que eu e você deveríamos fazer. Ele diz, purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Ou mais alvo do que a neve. Não pode mais usar esse versículo agora, né, irmão? Você já sabe, né? Esse versículo aqui está sob júdice. Viu, doutor Nato? Está sob júdice. Diz que não pode porque é preconceituoso. Mas o Davi escreveu, vamos ler. O hisopo era uma espécie de era um arbusto, era uma espécie de, como se fosse hortelã. A textura era de hortelã, era um arbusto que as pessoas pegavam, faziam lá alguns rituais na casa do Senhor, no templo do Senhor, para purificar. O que ele está dizendo, Senhor? Também era usado para purificar leproso, está lá em Levíticos capítulo 20, para purificar leproso e etc. O que ele está dizendo, Senhor? Eu sou um leproso de alma. Também era usado para embalsamar os mortos. Eu estou morto no meu pecado. Senhor, purifica-me com hisopo. Purifica-me. Porque da maneira que eu estou andando ou caminhando, eu estou caminhando de maneira célere para a morte. Irmãos, Davi tinha convicção da sua salvação. A questão aqui é que ele se via tão desgraçadamente, e a palavra desgraçado no sentido literal dela, sem a graça,
que continuar vivendo daquela maneira para ele não era possível, não era concebível. Por isso, Senhor, lava-me. Será que não seja o caso, não seria o caso de você hoje à noite, dizer, Senhor, lava-me. Lembra do versículo 3? Ele diz, lava-me completamente, ou seja, não é só os pés, é da cabeça aos pés, lava tudo, porque tudo está manchado, Senhor. Lava, limpa, tira essa mancha, tira essa fedentina do pecado da minha vida. Tira tudo, eu preciso de um novo movimento, uma nova fase na minha vida. E aí quando ele fala isso, a coisa está começando a fluir, e ele diz, Senhor, mais um pedido, faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exulte os ossos que esmagastes. Lembra do capítulo 32 do livro de Salmo? Os ossos de Davi estavam sendo esmagados, ele estava com uma doença psicossomática. Deus mandou, pesou a mão dele sobre a vida de Davi. Irmãos, quando estamos em pecado, em certo sentido, Deus pesa a sua mão sobre as nossas vidas. E Davi está dizendo, Senhor, faz-me ouvir júbilo de alegria. Eu quero exultar na tua presença. Eu quero que a tua presença seja, de fato, a realidade da alegria da minha alma. Mas, Senhor, o Senhor é santo. Verso 9. Então, esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Agora olha o verso 10. Esse verso 10 você deveria orar ele todos os dias. Você, quando eu digo você, eu estou apontando para mim majoritariamente. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Sabe por que Davi está pedindo um coração puro? Porque ele identificou que o coração dele não era puro. Ele identificou, aliás, Provérbios capítulo 20, versículo 12, vai dizer que Deus criou os olhos para olhar e ouvidos para ouvir, neutros, bênção. Você seleciona, como diz Mateus capítulo 6, versículo 22, se os seus olhos forem bons, ele é a janela da alma, ele vai trazer luz e todo o seu corpo andará na luz e será saudável. Mas se os seus olhos forem maus, ele trará trevas. Então Deus te deu olhos, te deu ouvidos, Deus te deu um coração, mas agora o fato é, o que você tem agasalhado no seu coração? O que tem ocupado a sua alma? O que tem ocupado as suas entranhas? O que está ali? Davi percebeu que o que estava ali, aliás, Jeremias capítulo 7 vai dizer que o coração do homem ele não é corrupto, tá? Ele é desesperadamente corrupto. E o corrupto aqui não é para você lembrar de políticos não, tá? Tem essa ideia da corruptela política, mas corrupto no sentido de estar fora daquilo que é o projeto para mim e para você. Então cria em mim, ó Deus, um coração puro. Agora, verso 11. Não me repulses, ou seja, não me expulses da tua presença, porque a tua presença é o melhor lugar que existe. A primeira parte, é o melhor lugar que existe nesse mundo. Moisés disse para Deus, Deus, se o Senhor não for conosco, se a sua presença não for conosco, então nem me envie. A tua presença é melhor do que a vida. O céu só faz sentido porque a tua presença é real, manifesta 100% lá. Então, não me repulses da tua presença e nem retires de mim o teu Santo Espírito. Ele está lembrando o que aconteceu com Saul, no capítulo 16, versículo 24 de 1 Samuel, quando o Espírito de Deus se retirou da vida de Saul. Ele está dizendo, Deus, não permita que essa tragédia aconteça na minha vida, o teu Espírito é essencial para a minha caminhada. Verso 12, restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação, e me sustenta com aquele espírito mirim, com aquele espírito lá do capítulo 17 de 1 Samuel, aquele espírito, o texto vai dizer, voluntário.
Era um espírito que, quando olhou Golias, digladiando-se com o povo e falando mal do Deus de Israel, ele se voluntariou a despeito do que poderia acontecer, porque o coração dele era voluntário na presença de Deus, mas foi sendo corrompido. E aí agora ele fala: Senhor, restitui-me a alegria, porque eu sei que salvo eu sou, eu sei que o teu amor inunda a minha vida, eu sei que nada pode me separar do amor do Senhor, mas eu estou ressequido na alma, eu não tenho mais alegria, parece que eu entro nos santos, eu entro no templo, e eu não vejo mais. Senhor, restitui-me a alegria, aquela alegria pulsante, aquele primeiro amor, aquele desejo de te servir, aquele desejo de te adorar, aquele desejo. Restitui-me a alegria da tua salvação. Você está aqui hoje à noite, e eu estou caminhando para o final, prometo. Dá-me mais uns minutinhos da sua audiência. Talvez aqui triste, talvez aqui sem sentido, salvo, mas talvez SSS, né? Salvo, sentado e satisfeito. 3S. Deus está dizendo para você, meu filho, não se contente com migalhas. Embora nós saibamos que as migalhas de Deus é o suficiente para nós, mas nesse sentido aqui, não se contente com migalhas. Eu quero que a alegria, lembra lá de Neemias capítulo 8, versículo 10, a alegria do Senhor é a nossa força. Filho, eu quero restituir a alegria. E Davi está rasgando a alma, e ele está dizendo: eu preciso dessa alegria novamente. Eu preciso, Senhor. E aí ele diz: Pai, o Pai é meu, tá? Mas Pai, se o Senhor fizer isso, versículo 13, eu ensinarei aos transgressores, e os pecadores se converterão a Ti. Olha que coisa interessante de Davi. Davi, ele não é falso, ele não faz mise-en-scène, ele não faz teatro, porque enquanto ele está em pecado, ele está taciturno, ele está com a boca calada. Quando Deus restaura a vida dele, aí ele tem condições de subir no altar, ou ao altar, ele tem condições de ministrar. Olha a seriedade do que Davi está dizendo. Agora, que eu já fui lavado com hisopo, purificado, agora, eu não posso deixar de falar daquilo que eu vivi, daquilo que eu passei, que eu senti. Eu tenho um testemunho para dar. Eu tenho uma mensagem a proclamar, a publicizar. Então perceba que a restauração também envia você para a pregação da palavra do Senhor. Ele diz: Senhor, eu vou ensinar, eu vou sair como um potro selvagem, pregando, ensinando e amando as pessoas, inclusive os pecadores, se converterão. E aí, caminhando para o final, versículo 14 em diante, ele vai dizer: livra-me, Senhor, dos crimes de sangue. Abra a minha boca, de maneira que a minha língua exaltará a sua justiça. Ó Deus, abre os meus lábios, e a minha boca cantará os teus louvores. E aí ele continua para chegar no final: o Senhor, não te comprases em sacrifícios, pois caso contrário, eu lhe teria dado todos, e também não se agrada de holocaustos. Sacrifícios aceitáveis ao Senhor são, 2 pontos, um espírito quebrantado e um coração compungido e quebrantado, não desprezará, ó Deus. Sabe qual que é o maior sacrifício que você pode apresentar ao Senhor hoje à noite? É um espírito quebrantado. Melhor, ao quebrantado. Quebrantado 2 vezes. Aliás,
quebrado, arrebentado, porque Deus é especialista em pegar esses que estão esqualidificados, estão esquálidos, estão depauperados, e restaurar. Lembra lá da casa do oleiro? Ele desce, o oleiro quebra todo o vaso e faz de novo. Ele não joga o vaso fora, mas ele precisa quebrar para fazer de novo. Se você quer um verdadeiro arrependimento e uma restauração de Deus, espírito quebrantado, coração contrito e compungido, Ele não despreza. É isso que Deus quer hoje à noite. E ele termina com os 2 últimos versículos dizendo: Senhor, faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, e edifica os seus muros. Então serão apresentados sacrifícios e ofertas queimadas ao Senhor, e o Senhor receberá no seu altar também novilhos. E aí ele finaliza. Lido todos esses versículos, e já explicados, pelo menos parcialmente, faço apenas 3 considerações para caminhar para o final, para finalizar. As aplicações que nós precisamos desse texto. Por mais ilibado que você possa parecer hoje à noite aqui, ilibado significa perfeitinho. Não tem o camarada que acha que é a última bolacha do pacote? Que é perfeitinho? Que é o cara? Eu quero dizer uma coisa para você. Mesmo você achando e se comportando como tal, não se iluda. Você não é. A Bíblia diz que não existe um justo sequer. Um. O apóstolo Paulo, vai dizer em Romanos capítulo 7, versículo 19, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, está sempre diante de mim. Paulo, não é um comedorzinho de arroz e feijão, tudo bem que Paulo também era gente como a gente, né? Mas não é um comedorzinho de arroz e feijão igual Rafael. É o apóstolo Paulo dizendo que ele não era tudo essa Brastemp toda. Então, por mais que você ache que é o cara, eu e você estamos enquadrados aqui, nesse texto de Davi. Nessa história de Davi. E quem sabe hoje à noite, o que você tem a fazer é: Senhor, eu reconheço o meu pecado. Eu reconheço a minha transgressão. E eu reconheço que eu tenho um coração iníquo, perverso. Você não precisa falar para a pessoa que está do seu lado. Fala para Deus. Senhor, eu reconheço que eu mesmo estou me maltratando tantos anos a fio. Eu reconheço que o Senhor já tem perdão para mim. E eu continuo me maltratando. Eu quero abrir o meu coração hoje à noite. Para isso, eu preciso reconhecer que existe um Deus que me ama. Que existe um Deus que me selou, que me chamou e que quer restaurar a minha vida. Eu finalizo com esse último versículo. Aliás, toda vez que eu me lembro, a gente precisava começar todo o culto lendo Romanos capítulo 8. Porque Romanos capítulo 8 é um texto maravilhoso, mas capítulo 8, versículo 31, o apóstolo Paulo, depois de entender que houve a justificação de um pecador como eu, uma pessoa podre como eu, foi justificado, aí ele vai dizer da maior segurança que todo crente tem. E aí ele diz no versículo 31, que diremos, pois, a todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, ou antes entregou por todos nós, não nos daria nele, graciosamente, todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Foi Deus quem justificou. Quem nos condenará? Foi Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou, está à destra do Pai e intercede por nós. Intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será a angústia? Será a tribulação? Será a fome? Será a nudez? Será o perigo? Será a espada? Nada disso pode nos separar. Ele vai continuar dizendo: nós somos entregues à morte todos os dias, como ovelha para o matador. Mas em todas essas coisas, depois que fomos lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro,
nós somos mais do que vencedores. Verso 38. Eu estou bem certo que depois que o sopo passou na minha vida, eu estou bem certo que depois que foi apagado as transgressões da minha alma, eu estou bem certo que depois que eu fui purificado do meu pecado, eu estou bem certo que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você tem essa segurança, mas não pense que essa segurança vai te isentar de buscar uma vida de santidade e de intimidade com Deus. O verdadeiro arrependimento preconiza isso. Eu quero convidar você a fazer isso nesse momento. Você pode ficar em pé um instante? Eu quero realmente, antes de cantar essa última canção, eu quero dar esse tempo para mim. Normalmente quem está aqui em cima já fica numa posição mais alta, né? Parece que é maior, né? E a gente fala, eu quero dar esse tempo para você. Não, eu quero dar esse tempo para mim. Pega para você também. E meu irmão, avalie se não é o caso de você rasgar a sua alma hoje à noite aqui. Avalie se não é o caso de você se perdoar hoje à noite. Avalie se não é o caso de você confessar os seus pecados ao Senhor hoje à noite. Você pode sair leve, tirando uma tonelada das suas costas hoje à noite. Aqui não é promessa de riqueza, não é promessa de não problemas, é uma promessa de tirar o jugo, tirar o peso. Essa é a promessa que Jesus nos faz em Mateus capítulo 11, 28 em diante. O fardo de Jesus é leve. Talvez você está carregando o fardo do pecado e esse é pesado. E ele vai te levar à morte. Lembra? O pecado é neto da cobiça. Ele é neto da cobiça. Aliás, a morte é neta da cobiça. E o pecado é filho da cobiça. Feche seus olhos. E tenha esse tempo com Deus. Jesus Cristo quer mudar o seu viver, quer mudar a sua história. Jesus Cristo quer mudar a partir do seu arrependimento, da confissão, da abertura do seu coração. Eu não sei como você entrou aqui. Por mais que você seja membro da igreja, eu não conheço intimamente a sua vida. Quem te conhece no íntimo é Jesus. E Ele está aqui, com os olhos como chama de fogo, passeando entre a igreja, olhando para você. Quem sabe do seu lado aí agora, te abraçando e dizendo: filho meu, filha minha, volte ao primeiro amor, se arrependa dos seus pecados, se arrependa das suas transgressões, se arrependa da sua iniquidade, da perversão do seu coração. Faça isso. Fale com o Pai. Pai Santo, essa palavra sempre tem uma densidade, um peso, pois trata de assuntos que nem sempre gostamos de mexer na nossa alma. Nos provoca para mexermos em janelas da nossa alma, em gavetas das nossas almas, que o Pai, nem sempre queremos mexer. O odor não é bom, cheira mal. Mas Pai, eu quero hoje à noite desgrampear páginas da minha vida, abrir essa gaveta, ainda que tenha uma fedentina ali, mas o Senhor é quem purifica. Pai, abra a gaveta de cada coração aqui hoje à noite. Desgrampia as páginas da vida. Pai, eu sei que tem pessoas que vivem tantos anos
com o peso das páginas da vida grampeada. Mas hoje à noite, opera esse milagre, restaura esse coração, restaura esse casamento que precisa de perdão, restaura essa família que precisa de perdão, essa relação pai e filho. Que esse arrependimento possa ser do coração desse pai, que quem sabe está a ponto de desistir do seu filho, dessa mãe, ou desse filho que tem causado aos seus pais. Que haja, Pai, um mover espiritual no nosso meio nessa noite, mas sobretudo, que o arrependimento genuíno da tua parte, para uma vida superlativa, uma vida abundante, uma vida maiúscula, uma vida que glorifica o teu nome, seja verdadeira em nosso meio. Nos abençoe, abençoe esse meu irmão, abençoe essa minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.